Seja bem-vindo ao IA em Negócios. Neste canal eu vou ensinar você de maneira prática a automatizar sua empresa com inteligência artificial. Vou te explicar como funciona aplicar a inteligência artificial na sua empresa. Aqui você vai aprender a usar IA para automatizar vendas, atendimento, gestão e finanças, sem complicação, só resultados. Antes de tudo, já segue o canal, clica no sininho, curta, comente e compartilhe. Obrigado! Neste primeiro momento, veremos a diferença entre o que é atendimento, o que é vendas, marketing, gestão e operação interna. Pense na empresa como um sistema vivo. Cada área tem uma função específica e um tempo diferente de atuação. O atendimento, por exemplo, tem a função de conversar, responder, resolver. Atendimento é baseado em pergunta e resposta. Então, é pensar como ajudamos quem já entrou em contato. O atendimento é responsável por responder às dúvidas, resolver os problemas, dar suporte, no intuito de manter o cliente satisfeito. O atendimento não cria demanda. Ele cuida de quem já chegou, como, por exemplo, responder o WhatsApp, chat do site, suporte pós-venda. Já vendas tem a função de converter interesse em dinheiro. Vendas é pensar como transformamos conversa em compra. Vendas é negociação, proposta, follow-up, fechamento. Vendas atua no agora. É a área responsável por agir sobre oportunidades quentes. Por exemplo, um lead ou um cliente em potencial demonstra interesse, pede um orçamento e o vendedor entra em ação para negociar e fechar o contrato. O marketing tem por função gerar interesse e atrair pessoas. Marketing é pensar por que alguém deveria querer comprar. Ele cria conteúdo, faz anúncios, gera posicionamento e cuida da marca. O marketing vem antes de vendas. Ele aquece o público, como por exemplo, através de campanhas no Instagram, no YouTube, no Quai ou no Facebook. O marketing é responsável por ir gerando promoções e anúncios, por enviar e-mails e realizar posts educativos. A gestão tem como função decidir e direcionar. Gestão é pensar: estamos indo na direção certa? A gestão faz análise de números, faz planejamento. Ela preocupa-se com as prioridades e com a estratégia da empresa. Gestão não executa tudo. Ela define o que importa. Por exemplo, decidir onde investir ou cortar custos, mudar processos. A operação interna tem a função de fazer tudo funcionar sem caos. Por exemplo, é como o trabalho acontece por dentro. Quais são os processos, a rotina, as tarefas e os sistemas. Operação interna sustenta todas as outras áreas. Por exemplo, ela sabe quem faz o quê, quando, como e onde fica a informação. Mas, como elas se conectam? Bom, para que você possa ter uma visão total da sua empresa, vou propor uma ordem lógica. O marketing atrai, as vendas convertem, o atendimento cuida do cliente, do lead interessado. A operação interna sustenta todas as condições para que as etapas anteriores se sustentem, e a gestão decide e ajusta o que vale ou não a pena ao longo do processo, modificando sistemas. Marketing é a área responsável por atrair atenção e gerar interesse. Ele cria demanda ao colocar a marca na frente das pessoas certas, no momento certo, usando conteúdo, anúncios e comunicação. O objetivo do marketing não é vender imediatamente, mas fazer com que o público conheça, confie e avance até demonstrar interesse real. Sem marketing, não existe fluxo constante de pessoas entrando no sistema. Vendas entra quando o interesse já existe. É a área que converte intenção em receita. O vendedor atua no agora, responde pedidos de orçamento, entende a necessidade do cliente, negocia e fecha contratos. Vendas não cria demanda do zero. Ela trabalha com oportunidades quentes, organizando propostas, acompanhando decisões e conduzindo o cliente até o fechamento. Atendimento cuida do relacionamento com quem já está em contato com a empresa. Ele responde dúvidas, orienta,
resolve problemas e mantém o cliente satisfeito antes, durante e depois da venda. Um bom atendimento não força a compra, mas cria confiança, reduz fricção e aumenta a retenção. Quando o atendimento falha, vendas perdem força e o marketing precisa gerar mais leads para compensar. Operação interna e gestão sustentam tudo isso. A operação garante que processos, sistemas, entregas, dados e finanças funcionem corretamente por dentro. A gestão observa o todo, analisa dados, identifica gargalos e decide o que deve ser ajustado. Processos, ferramentas, prioridades ou estratégia. Enquanto as áreas executam, a gestão define o rumo e mantém o sistema saudável. Se uma falha, o outro afunda. Se o marketing enfraquece, as vendas sofrem. Se a operação é confusa, o atendimento se quebra. Se a gestão é cega, a empresa trava como um todo. Resumindo, o marketing faz as pessoas chegarem. Ele gera atenção, interesse e oportunidades. As vendas faz o dinheiro entrar, transforma interesse em faturamento. O atendimento faz o cliente ficar. Cuida da experiência, resolve problemas e constrói relacionamento. Operação interna faz tudo rodar com o mínimo de atrito. Garante processos, sistemas, entregas e organização. Gestão faz a empresa evoluir. Analisa, decide, ajusta o rumo e escala o que funciona. Quando alguém abre uma empresa, olha, o maior erro não é falta de cliente. O maior erro é misturar tudo. Misturar dinheiro da empresa com dinheiro pessoal, misturar faturamento com lucro, misturar salário com caixa. Antes de falar de inteligência artificial, você precisa entender como o dinheiro de uma empresa realmente funciona. Porque quando isso fica claro, a automação deixa de ser confusa e vira algo óbvio. Uma empresa tem caixa próprio. Mesmo que você seja o dono, esse dinheiro não é seu salário, não é lucro e não é dinheiro livre para gastar. Aqui começa a organização. No Brasil, isso tem até nome, separação patrimonial. Na prática, significa entender que empresa é empresa e pessoa física é pessoa física. Tudo isso já foi explicado no primeiro vídeo dessa série. Dá uma olhada no canal. No vídeo, Inteligência Artificial, o futuro das empresas. Estando tudo isso bem claro e separado na sua cabeça e na organização da sua empresa, podemos partir para o próximo bloco, que seria a automação da área de vendas. Vendas é onde muita empresa acha que está falhando, mas na maioria das vezes o problema não é convencer, é acompanhar. Vendas são a atividade de oferecer e comercializar produtos ou serviços. Quando não funciona, o erro geralmente não está no discurso, mas no processo. Vender é acompanhar. Acompanhamento, ou follow-up, é manter contato com o cliente ao longo do tempo, sem deixar a conversa morrer. O cliente some, a conversa esfria e a proposta fica esquecida. Não porque o vendedor é ruim, mas porque ninguém consegue acompanhar tudo manualmente. Processos manuais dependem de memória humana. E memória não escala quando o número de clientes cresce. É aqui que entram os CRMs com inteligência artificial. Ferramentas como o HubSpot funcionam como o cérebro comercial da empresa. Ele organiza contatos, histórico, conversas e cria sequências automáticas de follow-up. CRM, ou Customer Relationship Management, é um sistema que organiza todos os contatos, conversas e etapas do cliente. Quando tem IA, ele não só registra, mas ajuda a decidir o que fazer. O sistema lembra o vendedor de agir, envia mensagens no tempo certo e mostra quem está realmente interessado. Ferramentas como o HubSpot funcionam como o cérebro comercial da empresa. O CRM vira o lugar onde a empresa lembra de tudo o que acontece nas vendas. Ele organiza contatos, histórico, conversas e cria sequências automáticas de follow-up. Sequências automáticas são mensagens programadas para sair no tempo certo, sem o vendedor precisar lembrar. Isso é IA, aplicada a vendas. O objetivo é priorizar quem tem mais chance de comprar e evitar desperdício de energia.
O Pipe Drive segue a mesma lógica, mas de forma mais visual. Você enxerga o funil de vendas como um mapa. Cada cliente em uma etapa clara. Ele transforma vendas em um funil, fácil de enxergar. Funil de vendas é o caminho do cliente. Contato, conversa, proposta, fechamento. A IA ajuda sugerindo próximos passos e automatizando tarefas repetitivas. Aqui entram lembretes, mudanças de etapa, alertas e sugestões automáticas. Já o Close CRM foca muito em follow-up inteligente. Follow-up inteligente é contato frequente, mas relevante, sem parecer insistente. E-mails, mensagens e contatos são disparados automaticamente, sem parecer robótico. A IA ajusta a linguagem, tempo e frequência para parecer humano. O vendedor entra quando a conversa esquenta. O humano entra na parte mais importante: negociação, escuta e relacionamento. E quando a empresa já faz muitas ligações ou reuniões, entram ferramentas como Gong.io e Chorus.ai. Essas são IAs de análise de conversa. Elas gravam, transcrevem e analisam chamadas. Mostram padrões, objeções frequentes e até onde o discurso pode melhorar. A IA analisa o que funcionou e o que travou a venda com base em dados reais. A lógica aqui é simples. A IA cuida da organização e do acompanhamento. O humano cuida da negociação e do relacionamento. Gestão de vendas é dividir bem esse papel. Vendas com IA não força cliente. Ela evita que oportunidades morram por esquecimento. IA não empurra. Ela organiza e protege oportunidades. Quando a gente fala de vendas, muita gente pensa só em persuasão. Persuasão é convencer alguém a comprar. Mas ela é só uma parte do processo. Mas vendas, na prática, é processo. E processo é uma sequência organizada de etapas que se repetem de forma previsível. É fluxo, é tempo, é acompanhamento. Fluxo é o caminho do cliente dentro da empresa. Tempo é o intervalo entre o interesse e a decisão. Acompanhamento é manter o contato vivo nesse intervalo. E a maior parte das vendas não se perde porque o produto é ruim. Produto raramente é o problema principal. Ela se perde porque o processo quebra no meio. Quando não existe sistema, a venda depende de sorte. Vendas não é um evento. Evento é algo pontual, que acontece uma vez. Vendas é um sistema de continuidade. Sistema é algo que funciona todos os dias, mesmo sem esforço manual constante. Entre o primeiro contato e o fechamento, existe tempo. Esse tempo pode ser minutos, dias ou meses. E é nesse tempo que a maioria das empresas falha. Porque não existe estrutura para sustentar o contato. O cliente até tem interesse, mas não é lembrado. Interesse é curiosidade ou intenção inicial, não decisão. Não é acompanhado. Não recebe a mensagem certa no momento certo. Aqui falham 3 coisas: memória, constância, timing. Por isso, o conceito central aqui é simples. Venda acontece quando interesse mais acompanhamento, mais timing se encontram. Se um desses falha, a venda morre. Sem acompanhamento, interesse morre. O cliente esquece ou perde prioridade. Sem timing, proposta esfria. Timing é falar quando o cliente está pronto, não quando o vendedor lembra. E é exatamente aí que entra a automação com IA. A IA existe para sustentar esse tempo entre interesse e decisão, sobre o processo de vendas. A automação ajuda no acompanhamento e fechamento. Vendas não falham por falta de interesse. Falham por falta de timing e organização. Leads ou clientes em potencial entram, conversam, demonstram curiosidade e se perdem porque ninguém acompanha no momento certo. É exatamente aqui que entra o CRM, que funciona como o cérebro comercial da empresa. Ele registra cada contato, cada conversa e cada avanço dentro do funil de vendas, que nada mais é do que a jornada do cliente até a compra. Ferramentas como HubSpot, Pipe Drive e Close CRM organizam leads, priorizam oportunidades e automatizam o follow-up inteligente. Ou seja,
O contato certo, na hora certa, sem depender da memória do vendedor. O vendedor deixa de caçar clientes e passa a atuar só quando o lead cliente em potencial já está quente. Em um nível mais avançado, entram ferramentas de IA de análise de conversas, como Gong.io e Chorus.ai. Elas gravam, transcrevem e analisam reuniões e ligações, identificando padrões, objeções e oportunidades perdidas. O resultado é simples: menos achismo, mais previsibilidade. A IA analisa o comportamento. O humano entra apenas para fechar. Antes de falar de ferramenta, a estratégia precisa estar clara. Ferramenta sem estratégia só acelera erro. A estratégia mais eficiente em vendas hoje é: vou separar em 3 funções dentro do processo. A primeira é organização, que é registrar contatos, conversas e histórico. A segunda é a prioridade, ou seja, saber quem merece atenção agora. A terceira é a intervenção humana, que é entrar pessoalmente quando a decisão se aproxima. A IA entra para organizar e priorizar. O humano entra para intervir onde realmente importa. Esse é o equilíbrio saudável. Na prática, isso significa: nem todo cliente em potencial merece o mesmo esforço. Lembrando que lead é um contato interessado, não um comprador garantido. Ou seja, nem toda conversa precisa de um humano desde o início. No começo, informação e acompanhamento resolvem. Nem todo cliente está pronto para comprar agora. Forçar isso gera desgaste. A estratégia correta é criar um funil. Funil de vendas é a divisão dos clientes por estágio de decisão, onde leads frios recebem acompanhamento automático, pois leads frios ainda estão conhecendo. Clientes mornos recebem estímulos frequentes, pois já demonstraram algum interesse. Clientes quentes recebem atenção humana direta, pois estão próximos da decisão. Isso reduz desgaste, aumenta a taxa de fechamento e protege a energia do time. Lembre-se que energia humana é recurso caro. O primeiro grande problema em vendas é o esquecimento. Esquecimento não é falha pessoal, é falha de sistema. Cliente pede informação, o vendedor responde, e depois, silêncio. O contato se perde no dia a dia. Não por má vontade, mas porque o humano não consegue lembrar de tudo. A memória não escala, não aumenta com o número de vendas. Esse problema não é humano, é estrutural. Estrutura ruim gera erro previsível. Sem automação, o follow-up depende de memória. Follow-up vira sorte. Agenda vira caos. Sem prioridade clara, as oportunidades morrem em silêncio. Sem rejeição, sem resposta, só desaparecem. Automatizar vendas não é empurrar mensagem, é garantir continuidade. Com continuidade, que é o coração das vendas. Ferramentas como HubSpot, Pipedrive e Close CRM resolvem isso criando sequências automáticas. Essas sequências são contatos programados no tempo certo. O sistema lembra, o sistema acompanha. O sistema sinaliza quando algo esquenta. A IA observa o comportamento do cliente. O vendedor deixa de ser memória e vira estrategista. O segundo problema aparece quando a empresa descobre automação e exagera. Automação sem critério gera rejeição. Mensagem automática demais. Resposta robótica. Contato frio. O cliente percebe. No fim, é simplesmente desagradável. O cliente sente quando está falando só com máquina. Confiança exige presença humana. Aqui entra um conceito importante. A IA deve filtrar, não substituir. Ela prepara o terreno, não fecha a venda. Automação serve para lembrar, organizar, priorizar. Tudo que é repetitivo e previsível. Automação não serve para negociar, persuadir, construir confiança. Isso é humano. Quando a automação não tem critério, o processo fica eficiente e, ao mesmo tempo, desumano. Eficiência sem humanidade quebra vendas. E vendas não funcionam sem confiança. Confiança precede decisão.
A solução é clara: IA até certo ponto. É preciso ter aqui o mínimo de organização e de filtro para balancear as necessidades que vão surgindo. Mas a IA ajuda justamente a facilitar esse processo para você e sua empresa. O humano entra geralmente no momento decisivo, na parte de relacionamento, fechamento e decisão. Aqui entra a pergunta certa. Não qual IA usar, mas qual problema ela resolve. CRMs com IA, como HubSpot e Pipedrive. Eles organizam os contatos, o histórico e as etapas do funil de vendas e ajudam a priorizar quem está mais próximo de fechar. Automação de follow-up, como o Close CRM. Ela mantém o cliente aquecido sem exigir esforço manual constante. IA de análise de conversas, como Gong.io e Chorus.ai. Elas mostram onde o discurso funciona, onde o cliente trava, quais objeções se repetem. Isso transforma vendas em aprendizado contínuo, não tentativa e erro. 3 cuidados evitam quase todos os erros. Não automatize sem processo definido. Automação sem clareza só escala bagunça. Não trate todo cliente como igual. Prioridade é o coração das vendas com o IA. Nunca elimine o humano da decisão final. Fechamento é relação, não script. Vendas com IA não é sobre vender mais falando menos. É sobre falar melhor no momento certo, com a pessoa certa. Quando o sistema organiza, a IA prioriza e o humano decide. As vendas deixam de ser caóticas e viram previsíveis. E previsibilidade é o que transforma esforço em crescimento. Aqui, vamos transformar inteligência artificial em ação prática para automatizar a sua empresa. Aprenda a automatizar vendas, gestão, atendimento e financeiro de forma simples e eficiente. Este é o seu espaço para crescer com tecnologia. Quer automatizar sua empresa e aumentar resultados? Então siga o IA em Negócios. Dicas práticas de IA para vendas, gestão, atendimento e financeiro. Tudo de forma simples e aplicável. Hoje, uma empresa pode funcionar com muito menos pessoas usando inteligência artificial. E não, isso não é sobre demitir gente ou substituir humanos. É sobre parar de desperdiçar energia com tarefas repetitivas que não deveriam depender de pessoas. Toda empresa, não importa o tamanho ou o setor, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ela atende clientes, faz marketing, vende, organiza o trabalho interno e, no final, alguém precisa analisar tudo isso para tomar decisões. Quando você entende a empresa como um sistema, a automação começa a fazer sentido. Vamos começar pelo atendimento. É aqui que a maioria das empresas trava primeiro. Responder mensagens, explicar preços, tirar dúvidas simples, repetir as mesmas informações todos os dias. Isso consome tempo, atenção e paciência. Com inteligência artificial, o atendimento pode funcionar 24 horas por dia. Ela responde perguntas comuns, entende o que o cliente quer, organiza informações e direciona apenas os casos importantes para um humano. A pessoa entra quando realmente precisa pensar, negociar ou resolver algo fora do padrão. Depois vem o marketing. Marketing é produzir conteúdo, ideias, textos, vídeos e anúncios. E isso exige constância. Isso consome tempo, criatividade e consistência. Criar todo dia cansa. Manter ritmo cansa. Pensar em tudo sozinho cansa. A IA não substitui a criatividade humana, mas acelera muito o processo. Ela ajuda a gerar ideias, estruturar roteiros, escrever textos, adaptar conteúdos para diferentes formatos e manter frequência. O resultado é mais presença, mais consistência e menos desgaste. O próximo ponto é vendas. E vendas não é só fechar negócio. Vendas é acompanhamento. É lembrar o cliente, responder objeções, enviar propostas e fazer follow-up no momento certo. Com inteligência artificial, o contato não se perde. Ela acompanha o cliente, responde dúvidas frequentes, mantém a conversa ativa e prepara o terreno. O vendedor humano entra na parte mais importante, que é fechar o negócio e construir relacionamento.
Por trás de tudo isso existe a operação interna, que quase ninguém vê. Planilhas, tarefas, documentos, relatórios, organização de informações. A IA ajuda organizando dados, atualizando informações, gerando relatórios automaticamente e reduzindo erros. Isso deixa o trabalho mais claro, mais rápido e menos caótico. No final, tudo isso chega na gestão. O dono ou gestor precisa entender o que está funcionando, onde está o gargalo e o que precisa mudar. A inteligência artificial ajuda analisando dados, mostrando padrões e facilitando decisões. Em vez de decidir no achismo, você decide com base em informação. Quando você olha para a empresa dessa forma, a automação deixa de ser uma ferramenta isolada. Ela vira um sistema que conecta tudo. Automatizar uma empresa também traz problemas, e eles aparecem mais cedo ou mais tarde. O primeiro problema é a expectativa errada. Muita gente acha que a IA vai funcionar sozinha desde o primeiro dia. Na prática, ela precisa de ajuste, teste e correção no começo. A solução é começar. Automatiza uma parte, ajusta, aprende e só depois expande. O segundo problema é o excesso de automação. Automatizar tudo sem critério pode deixar a empresa fria ou confusa. Cliente não quer falar só com robô o tempo todo. A solução é usar IA para filtrar e acelerar, não para eliminar o contato humano. O humano continua sendo o ponto final das decisões importantes. Outro problema comum é a falta de dados organizados. Se a empresa é bagunçada, a automação só escala a bagunça. Nesse caso, a solução vem antes da IA. Organizar processos simples primeiro, depois automatizar. E por fim, existe a resistência das pessoas. Equipe com medo, gestor desconfiado, adaptação lenta. A melhor forma de resolver isso é mostrar ganho prático. Menos tarefa repetitiva, menos erro e mais tempo para o que realmente importa. Quando você entende esses desafios, a automação deixa de ser hype. Ela vira uma ferramenta estratégica. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre sistema, clareza e decisão. Na descrição eu deixei conteúdos e ferramentas para quem quiser se aprofundar. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a empresa de um jeito diferente, se inscreve no canal. Agora que o mapa está claro, a pergunta muda. Não é mais o que dá para automatizar, é por onde começar e com o quê. No atendimento, a ideia não é complicar. É parar de responder as mesmas coisas todos os dias. Hoje, ferramentas simples já permitem criar um atendimento automático no WhatsApp, no Instagram ou no site. Um sistema responde perguntas frequentes, apresenta preços, explica serviços e entende o motivo do contato. Plataformas como ManyChat ou Tidio fazem isso sem exigir conhecimento técnico. Você configura uma vez e o atendimento começa a filtrar sozinho. O humano entra só quando a conversa realmente exige decisão, negociação ou sensibilidade. No marketing, o problema nunca foi falta de ideia, é falta de energia para manter constância. Aqui, a inteligência artificial entra como parceira criativa. Ela ajuda a pensar pautas, estruturar roteiros, escrever textos, adaptar conteúdo para diferentes formatos e acelerar a produção. Ferramentas como o ChatGPT ajudam no planejamento e na escrita. Já plataformas como Canva facilitam transformar essas ideias em peças visuais e vídeos. O resultado não é conteúdo genérico, é mais volume, mais consistência e menos desgaste mental. Em vendas, o maior erro é depender da memória humana. Esquecer follow-up custa dinheiro. Aqui entram os CRMs com automação. Eles registram contatos, acompanham conversas e lembram o momento certo de agir. Ferramentas como HubSpot ou Pipedrive organizam o processo. A IA ajuda a priorizar quem está mais perto de comprar. O vendedor humano não perde tempo com quem não vai fechar. Ele entra quando faz diferença. Na operação interna, o caos costuma ser invisível.
Arquivos espalhados, tarefas soltas, informações perdidas. Aqui, organização vem antes de automação. Ferramentas como o Notion ajudam a centralizar tudo. Documentos, processos, tarefas e indicadores ficam no mesmo lugar. A inteligência artificial ajuda a resumir informações, gerar relatórios e manter clareza. Menos confusão, menos retrabalho. No financeiro, o objetivo não é virar contador, é ter visão. Sistemas como Conta Azul, OMI ou Nibo organizam entradas, saídas e fluxo de caixa. A IA entra depois, analisando números, explicando relatórios e ajudando a responder perguntas simples. Quanto posso retirar? Onde estou gastando demais? O que acontece se eu crescer? Na gestão, tudo isso se conecta. O sistema registra, a IA analisa e o humano decide. O gestor deixa de apagar incêndio e passa a enxergar padrões. Decide com mais calma, mais clareza e menos achismo. E aqui entra um ponto importante. Você não precisa automatizar tudo de uma vez. Começa automatizando a área de atendimento primeiro, depois marketing, depois vendas, depois operação e financeiro. Automação não é sobre velocidade, é sobre direção. Quando você escolhe bem as ferramentas e entende o sistema, a inteligência artificial deixa de ser moda. Ela vira estrutura. No fim, não é sobre ter mais tecnologia, é sobre ter mais controle. E é isso que faz uma empresa qualquer funcionar como se fosse maior, sem virar refém de tarefas repetitivas. É sobre sistema, clareza e decisão. Na descrição eu deixei conteúdos e ferramentas para quem quiser se aprofundar. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a automação de forma mais realista, se inscreve no canal. Quando a gente fala de marketing, muita gente imagina criatividade infinita, ideias geniais, campanhas brilhantes, inspiração sem fim. Mas marketing, na prática, não é inspiração. Marketing é constância, é aparecer com frequência, é manter presença, é não sumir da mente do cliente. E isso também cansa. Pensar em ideias, escrever textos, criar vídeos, postar todo dia. Isso desgasta qualquer time. Não porque falte talento, mas porque o volume de trabalho é alto demais. É exatamente por isso que a inteligência artificial virou uma aliada tão forte no marketing. A primeira coisa que você precisa entender é isso. IA não substitui a marca. IA substitui o esforço repetitivo. Programas de IA são sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como gerar ideias, escrever textos iniciais e organizar informações. Ferramentas como o ChatGPT ajudam você a sair da página em branco. Elas geram ideias, estruturam roteiros, escrevem posts, e-mails e scripts de vídeo. Mas a identidade continua sendo sua. A IA acelera o começo, não define o final. No marketing tradicional, criar conteúdo é pesado porque tudo começa do zero. Com o IA, o processo muda. Você começa com uma base. Ferramentas como o Jasper e o Writesonic são focadas em copy. Textos pensados para gerar ação. Elas ajudam você a criar variações rápidas, testar abordagens diferentes, manter frequência sem sobrecarregar o time. Aqui, o ganho não é genialidade criativa, é velocidade e consistência. Você deixa de pensar o que postar e passa a pensar qual versão funciona melhor. Marketing não vive só de texto, ele vive de presença visual. E é aqui que muita empresa trava, porque acha que precisa de design complexo. Ferramentas como o Canva mudam esse jogo. Com templates prontos e apoio de IA, você cria posts, carrosséis, banners, vídeos curtos. Você não começa do zero, você ajusta. E quando o assunto é vídeo, ferramentas como o Pictory e o InVideo transformam textos e roteiros em vídeos automaticamente. A ideia aqui não é fazer cinema, é ganhar velocidade. Marketing digital recompensa quem aparece, não quem espera a perfeição. Agora, vem um ponto crucial. Automatizar marketing não é virar robô. Automação serve para gerar base,
criar variação, manter frequência. Ela não serve para substituir sensibilidade, contexto e intenção. Por isso, a regra é simples. Use a IA para produzir o primeiro rascunho. Use o humano para dar tom, ajuste e verdade. É isso que mantém a marca autêntica. Marketing eficiente não é um monte de posts soltos. É um sistema. Um sistema onde ideias viram conteúdo, conteúdo vira presença, presença vira lembrança. Quando você usa a IA, esse sistema fica mais leve. Você consegue planejar o mês inteiro de conteúdo, gerar variações rapidamente, adaptar mensagens para diferentes canais. E o time deixa de apagar incêndio para trabalhar com clareza. Aqui está o ponto mais importante de todos. A IA não entende contexto emocional como você. A IA não conhece o cliente como você. O papel humano é decidir o que faz sentido, ajustar linguagem, proteger a identidade da marca. A IA trabalha no volume. O humano trabalha no significado. Marketing com IA não é sobre produzir mais por produzir. É sobre produzir melhor, com menos desgaste. Quando você entende isso, tudo se organiza. A IA cria a base. O humano finaliza. A marca ganha constância, e constância, no marketing, é o que transforma esforço em resultado. Gestão e análise com IA. Como automatizar sua empresa na prática. Quando a gente fala de gestão, muita gente imagina controle excessivo. Planilhas infinitas, reuniões longas, relatórios que ninguém lê. Mas gestão, na prática, não é fazer mais coisas. Gestão é enxergar melhor. O gestor não precisa saber tudo. Ele precisa saber o que está funcionando, onde está o gargalo e o que precisa mudar agora. E é exatamente aqui que a inteligência artificial começa a fazer diferença. A maioria das empresas não quebra por falta de esforço. Ela quebra por falta de visão. Os dados existem, vendas, custos, tarefas, indicadores, mas estão espalhados. Planilhas soltas, documentos perdidos, informações que não conversam entre si. Quando tudo está fragmentado, a decisão vira achismo, e gestão feita no achismo é sempre mais cara. A inteligência artificial não entra para mandar na empresa. Ela entra para organizar, conectar e analisar. Programas de IA são sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como organizar informações, identificar padrões e gerar análises. Na gestão, a IA cumpre 3 funções principais: centralizar informação, analisar dados, apoiar decisões. Ela não decide no seu lugar. Ela mostra com clareza o cenário. Não existe gestão sem organização. Ferramentas como o Notion ajudam a centralizar tudo: processos, metas, decisões, relatórios, conhecimento da empresa. O Notion vira um painel vivo do negócio. Tudo que antes estava espalhado passa a estar em um só lugar. A IA ajuda a resumir informações, organizar documentos, transformar anotações em planos claros. O gestor deixa de procurar informação e passa a usar informação. Depois da organização, vem a estrutura. Ferramentas como Coda e Airtable funcionam como planilhas inteligentes. Elas organizam dados, criam automações, conectam áreas diferentes da empresa. Aqui, tarefas manuais começam a desaparecer. Relatórios deixam de ser feitos na mão. Atualizações passam a ser automáticas. O time para de alimentar planilha e passa a interpretar informação. Organizar é só metade do trabalho. O outro lado é entender o que os números dizem. Ferramentas como o Microsoft Power BI entram quando a empresa precisa de visão analítica. Ele transforma números em gráficos claros, mostra padrões, aponta tendências. Com apoio de IA, o Power BI ajuda o gestor a identificar gargalos, comparar períodos e entender causas, não só resultados. Decisão deixa de ser reação, passa a ser estratégia. Nem toda empresa precisa de sistemas complexos. Até ferramentas simples como o Google Sheets, com complementos de IA, já permitem criar previsões, gerar alertas, montar dashboards. O importante não é a ferramenta,
é a clareza que ela traz. Gestão boa não é a mais sofisticada, é a que mostra a verdade rápido. Aqui está um ponto fundamental. A IA analisa dados. O humano entende contexto. A IA mostra que um número caiu. O humano entende por quê. A IA aponta um gargalo. O humano decide como resolver. Gestão não é sobre controle absoluto, é sobre decisão consciente. Automatizar gestão não significa perder domínio, significa ganhar tempo e visão. A sequência saudável é sempre a mesma: organizar informações, automatizar registros, analisar dados, decidir com clareza. Automação sem processo só escala bagunça, mas automação com estrutura cria previsibilidade. Toda empresa bem estruturada segue a mesma lógica. O sistema registra, a IA analisa, o humano decide. Quando isso acontece, a empresa deixa de viver apagando incêndio, passa a agir com antecedência, transforma esforço em crescimento sustentável. Gestão com IA não é luxo, é visão. E empresa sem visão sempre paga mais caro no futuro. Toda empresa tem uma parte visível: vendas, marketing, atendimento. Mas por trás disso, existe outra camada, invisível, que sustenta tudo: planilhas, tarefas, documentos, relatórios, processos que se repetem todos os dias. Isso é operação interna. E quando essa parte é confusa, a empresa até vende, mas vive cansada. A maioria das empresas não tem problema de ideia, tem problema de execução. As tarefas existem, mas ninguém sabe. Quem é responsável? Em que etapa está? Se foi feita certo? A informação se perde. O erro se repete. Retrabalho vira rotina. E tudo isso custa tempo, dinheiro e energia mental. A inteligência artificial não entra para pensar pela empresa. Ela entra para organizar, padronizar e automatizar. Programas de IA são sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam atenção humana, como organizar informações, atualizar dados e gerar relatórios. Na operação interna, a IA atua em 3 frentes: na organização de informações, na automação de tarefas repetitivas e na geração de relatórios. Ela reduz erro, reduz esforço e aumenta a clareza. Não existe operação eficiente sem um lugar central. Ferramentas como o Notion ajudam a organizar tarefas, processos, documentos, rotinas internas. O Notion vira o manual vivo da empresa. Com apoio de IA, ele resume informações, transforma anotações soltas em processos claros, ajuda a documentar o que antes só estava na cabeça de alguém. Isso é essencial porque empresa que depende da memória das pessoas é frágil. Depois de organizar, vem o ganho real: a automação. A IA ajuda a padronizar tarefas que se repetem todos os dias: relatórios, atualizações de dados, acompanhamento de status. Ferramentas simples como o Google Sheets, com apoio de IA, já permitem atualizar números automaticamente, gerar resumos, criar alertas quando algo sai do padrão. O time deixa de preencher coisa e passa a agir sobre informação pronta. Um dos maiores desperdícios dentro das empresas é relatório manual. Alguém coleta dados, copia, cola, monta gráfico, envia por e-mail. Toda semana. Com IA isso muda. A operação pode gerar relatórios automáticos, resumos semanais e atualizações sem ninguém escrever nada. O relatório passa a ser consequência do sistema, não do esforço humano. O erro operacional raramente é falta de capacidade, é falta de padrão. Quando cada pessoa faz de um jeito, o erro aumenta, o retrabalho cresce, os conflitos aparecem. A IA ajuda a padronizar os processos, a guiar os passos até os objetivos e a garantir que nada fique esquecido. A operação deixa de depender de atenção constante e passa a depender de estrutura. Aqui está o ponto-chave. A IA executa o repetitivo. O humano resolve o excepcional. A IA organiza tarefas. O humano resolve problemas reais. A IA gera relatórios.
O humano decide o que mudar. Quando isso acontece, a equipe trabalha menos cansada, erra menos e entrega mais. Automatizar a operação não é instalar 1000 ferramentas, é seguir uma ordem simples, organizar informações, padronizar processos, automatizar o que se repete, acompanhar com clareza. Automação sem organização só acelera a confusão. Mas automação com estrutura cria fluidez. Toda operação interna saudável segue a mesma lógica. O processo define, o sistema executa, a IA organiza, o humano decide. Quando a operação funciona bem, o time respira, com menos pressão operacional. O gestor enxerga, dados claros, não achismo. A empresa cresce sem travar, escala sem colapso. Operação interna com IA não é invisível, ela é silenciosa. E a empresa que funciona em silêncio, funciona bem. Operação interna com IA não aparece, ela não faz barulho. Porque quando o processo é claro, o sistema executa e a IA organiza, ninguém precisa correr. O time trabalha, o gestor decide, a empresa cresce, empresa barulhenta apaga incêndio, empresa silenciosa funciona. Quem entende o mapa financeiro cresce. Agora, quem mistura tudo trabalha muito e não sai do lugar. O futuro das empresas é automatizado e começa aqui no IA em Negócios. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossos vídeos para aprender a automatizar vendas, gestão, atendimento e finanças de forma prática e eficiente. Curta, compartilhe e venha transformar sua empresa com inteligência artificial.